welcome! Olá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal DFN, a sua escola de cristão para cristãos, Destra for the Nations, a escola que te ensina inglês para você falar do Senhor nos quatro cantos desse universo, gente. Aleluia! Eu sou a Teacher Kelly e no vídeo aula de hoje, na aula vídeo de hoje, nós vamos reagir a uma parte, vai ser só uma parte, tá? Porque a pregação desta querida, ela é muito grande. Mas nós vamos reagir a Priscilla Shirer pregando, senhoras e senhores. Uma salva de palmas, editor. Se você não conhece Priscilla, deveria conhecer Priscilla, atriz, entendeu? Já fez aí vários filmes cristãos, inclusive. Ela já esteve em Overcomer, ela esteve em A Forja, ela esteve em War Room, ela esteve onde mais ela esteve? Não sei. Se ela estiver em mais lugares aí, editor, coloca aí pra mim, porque eu não sei. Mas Priscilla Shirer não é apenas atriz, como ela também é uma grandíssima pregadora. Muito conhecida, muito respeitada nos Estados Unidos. E nós vamos reagir a uma das pregações dela agora. E não apenas reagir, como eu também vou te ensinar inglês, vou te falar sobre pronúncia, vou te falar o que você deve entender, o que você não deve entender. Então bora, vem comigo assistir a pregação da Priscilla. And this is what we say to the Lord. We say, come on in, make yourself at home. But oh Lord, there's this part that I treasure right here, this entertainment choice. Pega, já vamos começar aqui. Algumas coisas que a gente já consegue ver na pregação da Priscilla. É uma pregação muito, emotiva. Ela mexe os braços, ela fala. E percebeu que quando ela parou de falar no comecinho do nosso vídeo, as pessoas já ficaram assim, ó. Por quê? Porque eles já sabiam que ela ia falar alguma coisa aí, entendeu? Surpreendente. E aí, olha só a frase que ela usa aqui, ó. We say, come on in, make yourself at home. But oh Lord, there's this part that I treasure right here, There's this part that I treasure right here. O que ela tá querendo falar aqui, ó? There is this part, tem essa parte that I treasure. Treasure, na verdade, é uma palavra que quando usado sozinho significa tesouro, certo? Então, there's a part that I treasure right here. Ela tá usando agora treasure como um verbo. E esse verbo significa o quê? Essa parte que eu prezo, essa parte que eu cuido, essa parte que pra mim é um tesouro. Entertainment choice. There's a relationship that I have. There is a habit, there's a dream, there's an aspiration. And Lord, you can come on in, but don't touch that, Lord. Don't renovate that part. Don't recalibrate that. Don't redecorate that. Don't realign that, Lord. Olha só isso aqui que ela tá falando. Eu quero falar um pouco de inglês sobre essas últimas partes aqui, mas presta atenção nesse tema. Na verdade, o tema dessa pregação é Surrender Yourself for More. Então, quando a gente fala Surrender Yourself for more, surrender significa se entregue por inteiro, surrender yourself. Então, se entregue para o mais que o Senhor tem. Então, essa parte aqui que ela tá falando, eu peguei bem o ápice dessa pregação pra gente ouvir, pra gente estudar junto, porque a gente só não vive o mais do Senhor, nós só não vivemos o extraordinário do Senhor, porque sempre existe aquela parte do nosso coração que a gente treasure, que a gente preza, que a gente usa como tesouro. Então, aqui ela tá falando, aquele relacionamento, aquele hábito, aquela pessoa, aquela coisa, aquela escolha de entretenimento. Existem coisas na nossa vida que a gente só não vive o extraordinário com o Senhor porque nós não abrimos mão daquilo que cria em nós um obstáculo de viver esse sobrenatural com o Senhor, de viver esse extraordinário com o Senhor. Então a gente fala pro Senhor, né? Senhor, o Senhor pode vir, eu sou a tua casa, e o Senhor pode vir morar em tudo aqui em mim, glória a Deus, aleluia. Mas sempre existe aquela partezinha, entendeu? Aquele 1%, aquela partezinha que a gente não deixa Deus tocar, que a gente não deixa Deus fazer de forma alguma. Porque a gente acha que o controle tá ótimo sendo nosso nessa parte específica. Que nessa parte específica, eu tô bem. I got the control. I got everything under control. Inclusive, essa frase significa eu tenho tudo sob controle. I got everything under control. Só que na verdade a gente não tem, porque somos humanos, nós somos falhos, então nós não temos as coisas sob nosso controle, a gente não tem controle de nada. E aí aqui, quando ela vai dar mais exemplos sobre isso, ela usa palavras como renovate, como, olha só, vou mostrar pra você. Home, but
oh Lord, there's this part that I treasure right here, this entertainment choice. Perceba que quando ela começa a ver que a galera tá aplaudindo e tal, ela para. Se você nunca parou pra pensar por que é isso, é porque se ela fosse falar em cima das vozes dos aplausos, ninguém ia ouvir o que ela tem a dizer. Então, ela preza que as pessoas ouçam o que ela tem a dizer. Então, deixa a galera se acalmar. E agora eu continuo. Relationship that I have. There is a habit, there is a dream, there is an aspiration. And Lord, you can come on in, but don't touch that, Lord. Don't renovate that part. Don't recalibrate that. Don't redecorate that. Don't renovate that. Don't recalibrate that. Don't redecorate that. Então aqui ela tá usando palavras que ela tá falando de refazer. Não renove aquilo, não recalibre isso, não redecore isso. Tudo isso que a gente tem no português do redecorar, refazer, renovar, também tem no inglês. Renovate, como é que ela fala? Redecorate, recalibrate, entendeu? E presta atenção que ela tá usando desse como uma estratégia de oratória para que as pessoas entendam e para que as pessoas continuem prestando atenção. Você não pode, e ainda assim ela continua criando esse aumentativo de hábitos que Deus não pode fazer. Então Deus não pode renovar, não pode recalibrar, não pode redecorar, não pode refazer, não pode renovar, não pode fazer nada. E perceba também, olha só o tanto que ela enfatiza o that, ó. That, Lord, don't renovate that part. Don't recalibrate that. Don't redecorate that. Don't realign that. Lord, make yourself at home. Quando ela usa esse that, é porque a gente às vezes fala pro Senhor, não é que o Senhor não pode mexer em nada. Não é que o Senhor não pode tocar em nada. Não é que o Senhor não pode renovar em nada. O Senhor pode, mas existe aquela parte. Existe isso daqui. There is that part. That. Então tem aquilo, é aquela única coisa. Por isso que ela não tá falando don't renovate, don't recalibrate. Ela não tá falando um não no geral. Ela tá falando um não naquilo, que é específico, entendeu? Por isso que ela enfatiza tanto esse that. Celebrate that, don't redecorate that, don't realign that. Lord, make yourself at home, but in theory, Lord, not fully and completely. E olha só o que ela usa aqui, ó. Not fully and completely. Então, quando a gente tem esse li, esse ly, é o famoso sufixo do mente, entendeu? Então, not fully e não totalmente, porque full é algo que é total, é algo que é completo. Então, not fully, não totalmente, e not completely, e não completamente. Full, algo que é total, algo que é cheio. Complete, algo que é completo. Então, not fully, sem ser cheio, sem ser total, sem ser totalmente, and not completely, sem ser completamente. E eu não sei agora, eu vou conjecturar aqui. Eu acho que a Priscila é do Texas. Se ela não é do Texas, ela é de alguma parte do sul dos Estados Unidos. Porque o sotaque dela... At home, but oh Lord, there's this part that I treasure right here, this entertainment choice. There's a relationship that I have. Esse that I have é um sotaque mais do sul. Perceba que a galera do Texas, a galera do sul, é uma galera que puxa muito o R. Então, a partir de agora, você vai ouvir bastante que o R dela é bem puxado, ó. There is a habit, there is a dream. There is. Ela puxa tanto que parece que é uma palavra só. There's a habit, there's a dream, there's an aspiration. Tá vendo? O inglês do sul, esse inglês do Texas, ele é bem... Sacou? Tipo assim. É como se a boca deles abrisse muito e ao mesmo tempo não abrisse nada, porque o R é muito profundo. There's an aspiration, and Lord, you can come on in, but don't touch that, Lord. Don't renovate that part. Don't recalibrate that. Don't redecorate that. Don't realign that. Lord, make yourself at home, but in theory, Lord, not fully and completely. Make yourself at home. Make yourself at home é quando a gente tem alguém na nossa casa e a gente fala pra pessoa assim... Fica à vontade de sair de casa, não repara na bagunça não, mas fica à vontade. Esse fica à vontade, em inglês a gente diz make yourself at home.
que se fosse pra gente traduzir literalmente, que é uma coisa que eu falo pra você não fazer, mas se fosse pra gente fazer isso, a gente poderia estar dizendo algo como, por exemplo, se faça em casa, entendeu? Finge que está na sua casa e pode agir aqui como se você estivesse na sua casa. Se sinta confortável. Make yourself at home. Fica à vontade. He says to the disciples then and to the disciples today, will you say make yourself at home to me and actually mean it? That every single part of our lives we will give him full and complete access to. Who do you say I am? I'm either just a good teacher or I am master and Lord. Meu Deus! Vamos lá. A partir de agora, então, ela tá falando diretamente com os discípulos daquela época e de hoje. Então, tá falando comigo, com você. Aí ela diz o seguinte, o Senhor tá perguntando, você vai ficar falando pra eu me sentir à vontade na sua casa? And are you gonna actually mean it? Mean it. O que é mean? Mean, em inglês, significa significar. Significa fazer sentido, ter sentido. Mean. Do you mean this? Ou seja, você tá falando isso de verdade? Você realmente tá falando e fazendo com que isso tenha um significado real? Então aqui, Deus tá perguntando, olha, você vai realmente me deixar ficar à vontade na sua casa? E você vai realmente falar isso e fazer com que seja verdade? Are you actually gonna mean it? Então você vai realmente honrar suas palavras e fazer com que seja verdade? Entendeu? E aí a outra coisa que ela falou é o seguinte, ó. Ou eu sou um bom professor, a good teacher, ou I am your master and your Lord. Então, ou eu sou apenas o seu professor, porque o professor, ele entra na sua casa e ele vai embora. Eu, no momento aqui, ó, quando acabar esse vídeo aqui, eu tô indo embora. Ou eu sou realmente o seu mestre, your master, your Lord, o seu Senhor. Não sei você, mas essa palavra tá falando muito comigo. Se essa palavra tá falando no seu coração, coloca aqui nos comentários, deixa um like nesse vídeo. Compartilha esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam aprender inglês reagindo a pregações, aprendendo inglês com pregações. Você tá vendo o tanto que é bom? Você tá vendo o tanto que faz sentido? Pois é, você consegue muito mais disso, inclusive, dentro do nosso Como da Fluência, porque lá a gente tem uma trilha só de aprender inglês com pregação e de lá você ainda sai sabendo pregar. Olha que loucura, você consegue escrever dentro do meu... Vamos continuar aqui. He says to the disciples then and to the disciples today, will you say make yourself at home to me and actually mean it? That every single part of our lives we will give him full and complete access to. Who do you say I am? I'm either just a good teacher or I am master and Lord. You either relegate me to the Sunday part of your life or you welcome me into the Monday through Saturday part of your life. E para terminar a aula de hoje, pega essa parte. Você vai me renegar, você vai me realocar apenas para a parte de domingo da sua vida. Ou você vai me colocar de segunda a sábado também. Então, isso aqui, essa é a mensagem que eu quero deixar no seu coração hoje. Quem é o Senhor na sua vida? Quem tá sendo realmente Deus na sua vida? Será que ele tá sendo apenas aquele seu amigo que tá indo com você nos cultos de domingo? Ou será que ele tá sendo o Senhor da sua casa? O mestre da sua casa? O Senhor da sua vida? De segunda a segunda. Você está com ele? Porque pra você se preparar, para você realmente alcançar as nações e para que você seja usado nas nações, para que você realmente possa obedecer a esse chamado que o Senhor já colocou no seu coração, você precisa ter um relacionamento com ele. Eu preciso ter um relacionamento com ele. Nós precisamos ter um relacionamento com ele porque Deus não envia quem ele não conhece. Então Deus não envia aquela pessoa que só conversa com ele aos domingos. Ele envia a pessoa que está com ele todos os dias, que quer primeiramente conhecê-lo para depois fazê-lo conhecido. E aprender inglês todos os dias por 15 minutos com a Destra for the Nations, você consegue fazer exatamente isso, inclusive. Você consegue falar com o Senhor, conhecer mais sobre o Senhor e ainda aprender inglês e ainda se preparar para o seu chamado. Então, faça com que o Senhor seja o Senhor da sua vida de segunda a segunda, porque Deus ele só envia aqueles a quem ele conhece. Amém? Eu amei esta aula, foi um pouco de teacher, foi um pouco de inglês, um pouco de pregação e aleluia. Eu te vejo na semana que vem, todas as quartas você tem um encontro aqui comigo,
beleza? E não se esquece, para você aprender mais inglês todos os dias, nós temos aí o nosso Instagram, nós temos os shorts que a gente posta aqui todo dia, nós temos muito conteúdo para você saindo para que você possa fazer com que o inglês faça parte do seu dia a dia. E também aqui embaixo você tem o link do Combo da Fluência. Não se esqueça que no final desse vídeo você pode curtir, comentar, comenta aqui inclusive qual foi a sua parte preferida dessa pregação que a gente ouviu junto, tá? Se você conhecer mais pregadores gringos, coloca aí nos comentários também, vai que eu trago alguém nos próximos vídeos. E é isso, eu te vejo na semana que vem, I'll see you in the nations, bye!